O dia está amanhecendo e o nosso primeiro compromisso é com o alto. Começa agora Café com Sabedoria. Qual o propósito das lutas? Bom dia, vencedores! Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. E nós estamos, nesse mês, falando todos os dias sobre o propósito. Nós queremos viver o propósito de Deus na nossa vida. E para isso, nós precisamos entender melhor sobre o propósito de tudo. O propósito das lutas, o propósito dos milagres, já falamos aqui, quem não acompanhou, acompanhe em outros cafés com sabedoria, o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. Então, tudo existe um propósito e nós precisamos entender e conhecer com as orientações da sabedoria bíblica o propósito das lutas hoje. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Propósito do processo, das dificuldades, das lutas. Será que isso é para te destruir? Para te ver no chão? Eu vou provar que não, tá bom? E para você que está aí com o seu café nesse momento, ontem eu perguntei para as pessoas, fazia tempo que eu não perguntava aonde elas acompanham o Café com Sabedoria. Tem gente que estava acompanhando dentro do ônibus indo para o trabalho, tem gente que está tomando café, mas é café com leite. Então eu esqueci, né? Eu sempre falo aqui da turma do café, do chá, do chimarrão, da água, do suco, e eu esqueci do café com leite. A turma do Café com Leite, seja bem-vindo ao nosso Café com Sabedoria. Tem gente que mandou mensagem falando que estava... Olha, estou sentado aqui no meu quarto acompanhando o Café com Sabedoria. Teve uma mensagem que a pessoa diz assim, não, eu estou tomando meu chá, porque eu estou em processo de emagrecimento. Então, seja bem-vindo você também. Você que tem gente que estava acompanhando antes de ir para o trabalho, já no trabalho. Outras pessoas, deixa eu tentar lembrar aqui algumas. Vai comentando também, se você não comentou ontem, aonde você acompanha o nosso Café com Sabedoria. Lá em Portugal, teve uma pessoa que mandou mensagem falando, não, estou tomando meu cafezinho no meu teletrabalho. Então, a pessoa, né, trabalha home office, está ali fazendo o trabalho e acompanhando o Café com Sabedoria. Quem mais? Deixa eu lembrar. Eu acompanho da minha cozinha. Outros eu coloco na televisão e estou assistindo, acompanhando o Café com Sabedoria. Então, aonde você estiver acompanhando, que você possa poder aprender todos os dias, segunda a segunda, de domingo a domingo, 6h26 da manhã, o nosso Café com Sabedoria, mensagens e orações diárias, onde nós vamos sempre trazer mais sobre a sabedoria bíblica. Por que eu falo sabedoria bíblica e não Bíblia Sagrada? Por quê? A Bíblia, olha que interessante, ela tem conselhos e orientações, direcionamentos para tudo na vida. Para tudo. É o manual da vida, literalmente. E por isso a sabedoria bíblica. E nós precisamos ser guiados por essa sabedoria, orientados por essa sabedoria, direcionados por essa sabedoria. E a partir do instante que nós tomamos essa decisão, eu tenho certeza que se torna um resultado extraordinário na sua vida como mãe, como pai, como esposa, como marido, como empresário, como trabalhador, como do lar, filho, avô, avó, em todas as áreas. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais sábia, direcionada, guiada e parecida com o nosso Senhor Jesus. Então hoje eu quero falar sobre o propósito das lutas. Falando nisso, coloque aqui nos comentários também as lutas que você está vivendo, porque daqui a pouco nós vamos orar. No domingo, no culto, inclusive no culto online, tão somente no culto presencial, mas também no culto online, eu falava sobre para você que for perguntar, é o nosso companheiro aqui, o símbolo do leão de Judá, o nosso Senhor Jesus. Então, no domingo eu falava no culto sobre o propósito do processo. E quando a gente fala de processo, a gente fala de luta, né? A uva passa por um processo da esmagadura para se tornar o vinho ou o suco de uva. A azeitona, a oliva passa pelo processo da esmagadura para se tornar algo mais valioso. Então, às vezes a gente se pergunta, poxa, será que, né, Deus está comigo, que eu estou passando por uma luta muito grande,
Mas a gente precisa entender que nem sempre uma luta quer dizer que Deus não está com você. Pelo contrário, dependendo do processo, da luta, da dificuldade, tem um propósito por detrás. Olha que interessante, eu falava sobre José aqui em Gênesis capítulo 37, do versículo 2 em diante. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos, ele tinha 10 irmãos mais velhos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Então ele era o caçula. No versículo 3 fala que Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus irmãos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Olha que interessante. Ele era o filho mais novo, que seu pai mais amava, está aqui mencionando na Bíblia, e seu pai comprava uma roupa especial para ele. No versículo seguinte fala que os irmãos odiavam José a ponto de nunca darem uma palavra positiva. Eu vou até ler o que está escrito. Uma palavra amigável para ele. Então você imagina um ambiente que foi criado. Por quê? José entregava os seus irmãos, né? Hoje em dia é chamado de X9. Ele era tratado diferente e Deus dá um sonho para ele. E que o sonho seria que ele governaria sobre os seus irmãos. Quando eu fiz essa pergunta no culto domingo, tão somente no culto presencial pela manhã, quanto no culto online, todo mundo respondeu a uma só voz. Ele não estava preparado para governar sobre os seus irmãos. Por quê? Porque ele era imaturo. O comportamento dele era imaturo. Então, a partir daquele momento, eu vejo que Deus ele teve que tirar ele debaixo das asas de Jacó, seu pai, porque senão ele não estaria preparado para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Olha que interessante. Então o processo de José, que foi muito difícil, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, você imagina uma vida de escravo não era uma vida boa, mas ele nunca se afastou de Deus e Deus era com ele. E ele era dedicado, ele era empenhado, ele aprendeu a governar, administrar, ele aprendeu a gestão de pessoas. Então, quando ele é colocado 13 anos depois, com 30 anos, aqui ele tinha 17, ele é colocado como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso naquela época. Então, muitas pessoas ficam, poxa, eu quero sair também de escravo para governador, mas o processo, as lutas que ele enfrentou. Então, tudo isso trouxe maturidade para ele. Mas há uma grande diferença entre você passar por uma luta com Deus e você passar por uma luta porque você criou esse tipo de problema. Então, você tem que analisar e entender. José, ele não criou o ódio pelos irmãos. Ele era imaturo, é diferente. Ele não instigou esse ódio. Ele era imaturo. Mas Deus deu um sonho para ele, então Deus precisava prepará-lo para este sonho, para este projeto, para este propósito de vida. E assim é com a gente. Às vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente não quer passar pela preparação. É igual idioma, né? A gente esteve agora numa viagem na Itália, não adianta. Teve muita gente que estava me perguntando, ontem mesmo teve gente me perguntando, mas como que você fez? Lá na Itália, eu falava português, misturava com espanhol, com inglês e terminava com grátis. Começava com buongiorno ou buonasera e terminava com grátis ou grazie mille. Mas quem não gostaria de apertar um botão e começar a falar um outro idioma? Mas é o processo. É o processo. Eu comecei a estudar um tempo atrás o italiano e eu não sabia que eu poderia ter essa oportunidade tão breve. E a gente não conseguia concluir algumas frases, mas a gente vai voltar aos estudos de idiomas. Por quê? Porque é o processo. É fácil? Não. Ainda mais na idade que nós estamos, tem muitas pessoas que depois dos seus 40, elas não querem mais aprender, elas não querem mais evoluir. Você dá um celular na mão de uma pessoa com uma idade avançada, ela não quer saber, aquilo ali é difícil, dói a cabeça dela só de pensar. Por quê? Porque o processo para se tornar uma pessoa
mais valiosa, como a uva, como a oliva, a azeitona, esse processo da esmagadura, ele nos tira dessa área confortável, chamada zona de conforto, e nos leva para outro nível. Mas muitas pessoas querem chegar no outro nível sem passar pelo processo. E às vezes o processo é essa luta que você está enfrentando. Não se esqueça, existem lutas que, infelizmente, muitas pessoas entraram pelo seu comportamento, pela sua atitude errada. Não estou falando que todas as lutas são processos, não. Porque muitas lutas são consequências dos péssimos comportamentos, hábitos e atitudes. Eu estou falando das lutas que são processos para que você possa subir de nível. Então, que nós possamos estar em Deus para que Ele possa sempre nos fortalecer no meio desses processos e nós venhamos subir de nível. Quer subir de nível? Então, vamos caminhar juntos todos os dias, mensagens de sabedoria e oração em seu favor. Inclusive, eu quero orar agora porque eu sei que muitas pessoas têm passado por lutas, momentos difíceis e precisam subir de nível. Mas não é fácil. A gente vai caminhar junto e te ajudar nessa caminhada com a sabedoria bíblica, essa sabedoria que com certeza vai te capacitar todos os dias. Não ore aqui conosco, não se reúne aqui conosco no Café com Sabedoria, em qualquer lugar, onde quer que você esteja agora, para ter um benefício, mas às vezes para ser confrontado com a sabedoria bíblica de algo que a gente precisa fazer. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem uma vez, isso alguns meses atrás, e disse assim, olha, eu não vou acompanhar mais o Café com Sabedoria porque todas as vezes que eu acompanho eu vejo que eu preciso fazer alguma coisa e eu quero só uma oração para aliviar o meu coração. São escolhas. Tem gente que está pedindo oração há 5, 10, 15, 20 anos e até hoje não mudou de vida. Eu não estou dizendo que está errado pedir oração. Mas a gente precisa entender. Eu apresento minhas petições diante daquilo que foge ao meu controle. Mas aquilo que eu preciso fazer é necessário. A gente não é perfeito. E nunca seremos perfeitos. Mas a gente pode evoluir, subir de nível. E isso é um processo. E tem um propósito nesse processo. Mesmo que não seja fácil. E não vai ser fácil, mas é necessário se você quer também subir de nível na sua vida ou terminar 2026 como está, ou tende a caminhar cada vez pior. Aí você faz uma escolha. Quer subir de nível? Então vamos ser confrontados com a sabedoria bíblica todos os dias. Olhar no espelho e falar assim, ó, você precisa evoluir, você precisa mudar e tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? Somos falhos e precisamos avançar a cada dia. Vamos orar? Para você, principalmente para você que está passando por um processo, não está sendo fácil. Eu sei que não está sendo fácil. Às vezes está doendo, tá? Essa esmagadura, o processo da esmagadura está difícil. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele vai te dar força porque tem um propósito diante de tudo isso. Vamos falar com Deus juntos nesse momento. Talvez você ainda não saiba, mas além do Café com Sabedoria, das palestras e dos estudos bíblicos, também desenvolvemos um trabalho social com famílias vítimas de violência doméstica, além de mães e crianças imigrantes, levando acolhimento, esperança e dignidade aos que mais precisam. A Bíblia declara em Salmos: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. E é esse compromisso que buscamos viver na prática. Sua fidelidade e sua generosidade podem se transformar em alimento, acolhimento e esperança para muitas famílias. Faça parte dessa missão. Honre a Deus sendo fiel nos dízimos e demonstre generosidade por meio das suas ofertas e doações. Cada contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas e a estender as mãos a quem precisa. Agora,
Una a sua fé à nossa. Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está enfrentando o seu processo de esmagadura, a sua luta, a sua batalha. Eu oro pelas duas lutas, pelos dois processos. Aqueles que erraram, que estão agora colhendo consequências, não tem sido fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu oro por aqueles que estão desanimados, enfraquecidos, às vezes sem entender o que está acontecendo, porque não erraram. Estão caminhando na sua presença, estão passando por um processo difícil. Eu sei muito bem o que é isso. Eu oro por essas pessoas, para que o Senhor as fortaleça, para que o Senhor, meu Deus, traga aquele fôlego, aquela esperança. Às vezes o sinal, ele traz essa esperança, como nós vemos várias vezes o Senhor trazendo sinais e as pessoas crendo em Ti quando viam os sinais, porque existem aqueles que necessitam estar observando os sinais para se motivarem, confiarem, se levantarem. Então, meu Deus, que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada, nesse processo, todos os dias, mesmo que não seja fácil, porque não é, mas eu creio que esta pessoa, ela vai alcançar de Ti uma resposta, a força que ela tanto precisa e que ela tanto necessita. Eu entrego em Tuas mãos e Te agradeço desde já, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu oro também por todos que têm semeado nesta obra, que têm permitido esta obra acontecer, esse trabalho, quem tem semeado nas missões, no trabalho social, que nós faremos mais ainda essa semana com as famílias vítimas de violência doméstica e também de imigrantes. Meu Deus, fortaleça todos os que oram conosco. E eu oro a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. E olha, estava orando aqui, lembrando, tem uma notícia. No dia 1º de setembro, nós faremos um lançamento de um e-book, um livro digital que nós preparamos. E esse livro digital tem como tema o Deus do Extraordinário. Extraordinário significa fora do comum. E o nosso Deus, Ele realiza o extraordinário. Como alcançar, como proceder, vai estar ali 70 lições no nosso e-book, mensagens, palestras, que fala sobre o Deus do extraordinário. Então, se você desejar, já entra, tem um grupo no WhatsApp onde nós vamos anunciar ali todos os dias em preparação para esse livro digital que você vai poder baixar no seu computador, no seu telefone, no seu tablet, e você vai poder ler. E eu tenho certeza que vai abrir a sua mente de uma forma extraordinária, tá bom? E se você deseja encaminhar para outros, porque fez todo o sentido que você acompanhou aqui no nosso Café com Sabedoria, então pega a setinha e encaminha para o maior número de pessoas. A todos sucesso, paz e prosperidade. Café com Sabedoria, amanhã, 6h26, a gente retorna.